Fala aí, pessoal do Podcast! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e a corrida do Canadá foi mais ou menos e só abriu a distância da Red Bull e do Verstappen. Oi, galera, aqui é o Jonas. O Canadá foi legal, mas realmente Verstappen tá absoluto no ano. Oi, galera, é o Yuri participando novamente aqui e eu estive presencialmente em Montreal para o Grande Prêmio do Canadá. E com isso a gente tem aí uma pessoa in loco, um correspondente oficial do Podcast para trazer tudo o que aconteceu nesse fim de semana. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2022 de Fórmula 1. Participando comigo, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, beleza? Primeiramente, parabéns, foi esse aniversário ontem, né, no dia da corrida, a gente tá gravando aqui na segunda, parabéns. Muito obrigado. De verdade, tá fazendo aí aniversário, muito legal. Ganhou, como a gente falou aqui, ó, uma vitória do Verstappen de presente aí. Mas tá tudo certinho aqui, vamos que tem umas coisinhas para falar aí desse grande prêmio. Pois é, a corrida acabou tendo, por acasos do destino aí, acabou se tornando, na minha opinião, uma corrida um pouco morna, mas de fato tiveram as coisas que aconteceram foram relevantes aí para o campeonato e para a corrida em si, né? E vamos discutir tudo isso. E participando aqui, mais uma vez, aí eu queria agradecer a participação do Yuri, que esteve em loco no GP do Canadá, e eu passo para ele. Como é que você tá, cara? Tudo bem? E aí, Dai, vamos começar com as ideias iniciais. Conta um pouquinho da sua experiência, de como foi participar aí desse GP do Canadá. E aí, Marcão, e aí, Jonas, pessoal do Podcast, prazer estar aqui de novo. Então, algo que eu tô tentando fazer desde 2020, né? Ir lá para Montreal, ver o Grande Prêmio e, né, finalmente rolou. Foi uma experiência sensacional, né? Eu já tinha ido para Interlagos 2 vezes e agora tive mais um sonho aí que foi realizado de ver uma corrida internacional, né? E foi muito bacana, né? Tem muito para ser falado aí, né? Provavelmente eu vou falar mais sobre a minha vivência lá do que a corrida mesmo, até porque vocês sabem como é, né? Lá no autódromo você tá super feliz e tal, mas de entender muito bem o que tá rolando, saber muito bem, você meio que não sabe tanto, né? Mas enfim, foi super legal. Ontem, né, domingo, eu cheguei lá 10 horas, né, com a corrida sendo 2 horas horário local. Aí depois, lá da prova, eu dei uma volta andando pela pista, então acabei saindo de lá 6h30, quase 7 horas. Foi um dia assim muito bacana mesmo. Ah, que legal, cara, muito bom. Então a gente vai contar um pouquinho aí de todas essas experiências e aí você vai dar um pouco da sua visão, que obviamente os closes da TV trazem muito mais informação também, os gráficos e tudo mais, mas a gente tem também a experiência que é muito importante e a gente vai trazer aqui para o episódio dessa semana. Mas antes de a gente começar oficialmente, aqueles recadinhos de sempre, nós estamos em todos os canais de podcasts que você procurar, basta procurar Podiumcast, que você vai nos encontrar. Nós estamos no Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple, enfim, procure Podiumcast que você vai nos encontrar. Zencaster, tem tantos aí que você vai nos encontrar. Naquele que você ouvir, vê lá se você consegue nos seguir, se inscrever lá no canal que seja o que for, e dê 5 estrelas, dê ali o seu ponto positivo para nós, para dar uma força aqui. E também nós estamos no YouTube, então dê mais uma forcinha pra gente, entra lá no YouTube, procure Podiumcast que você vai nos encontrar, e aí já sabe todo aquele esquema, né? Faça a sua inscrição, ativa o sininho, dê like nesse vídeo e compartilhe para dar uma força pro nosso trampo, porque a firma agradece. Bom, vamos lá, tivemos bastante situações aí, né? A gente teve um fim de semana extremamente chuvoso e também um domingo extremamente ensolarado, né? Então foi uma bagunça esse começo de fim de semana, né? Onde você não sabia o que tinha que fazer, você tinha Leclerc que já ia trocar todas as partes do motor e ia largar de último, você tinha uma classificação de chuva, você tem uma série de coisinhas aí que aconteceram, e na classificação a gente teve aí uma classificação bem conturbada, para dizer o mínimo, né? Então a gente teve várias saídas de pista, a gente teve piloto que não concluiu aí o Q2, enfim, tivemos um pouco de tudo. Eu vou passar para o Jonas para dar aí os destaques aí do que ele achou dessa classificação, e aí depois eu passo para o Yuri para dar a visão dele. Eu acho que o principal destaque da classificação foi o Alonso, né? Eu acho que ele fez uma voltaça,
eu realmente achei que ele acabou ficando longe, mas no meio da volta ali, realmente pensei até que ele podia ser o pole. Ele estava muito bem durante o sábado, né? Como esse grande prêmio aqui é um pouco mais tarde para a gente aqui no Brasil, eu consegui ver todas as sessões, assim, e a Alpine estava bem em todas as sessões, ele estava ainda melhor, né? Principalmente ele estava bem em todas as sessões de treinos aí, do TL1, TL2, o TL3 ele foi muito bem, chegou a ser o mais rápido na chuva, né? Que foi sábado de manhã, e aí na classificação em si, dava para ver que ele estava tirando tudo e mais um pouco do carro ali. Eu pensei, mas aí o Verstappen está com um carro muito melhor e não teve chance, né? Ele fez uma volta muito melhor do que qualquer um outro. Então, para mim, ele foi o destaque positivo, e o destaque negativo, eu acho que foi o Pérez. Acho que tiveram dois, na verdade. O Pérez, que não foi nem um pouco bem, e a McLaren, assim, principalmente com o Norris, que nem correu no Q2. Não sei até onde direito que aconteceu, mas eu acho que foram esses destaques, tirando o que você falou lá do Leclerc, que teve que trocar todas as peças, acabou ficando mais atrás, mas aí é questão do regulamento. Pois é, e a gente teve algumas coisas negativas assim, né? A gente teve um Gasly que ficou no Q1, a gente teve um Vettel que estava muito bem também ficando no Q1. O Pérez, eu vou dar uma passada de pano para ele. O Pérez não é nenhum rei da chuva, assim, e realmente estava numa situação muito molhada naquele momento da pista, e alguém teria que ficar para trás. Eu acho que, assim, não é uma... Não foi um crime tão grande assim ele não passar por Q2, porque realmente, para poder correr naquelas condições, tinha que ser muito bom de chuva. A chuva tinha trânsito da pista, tinha spray para tudo quanto é lado. Aqueles que são menos habilidosos, por assim dizer, acabaram ficando, e o Pérez foi um. Então, não acho que foi uma classificação tão ruim, porque eu acho que a condição de pista estava realmente muito adversa, assim, estava uma coisa muito fora do normal para ser considerado algo tão criminoso assim. Mas é aquilo, né? Ficou, né? E pro Yuri, eu vou passar agora. Primeiro eu queria saber como é que foi aí a sua experiência chuvosa no domingo. Eu não sei se você chegou aí, mas se você foi, eu queria que você relatasse um pouco de como foi essa tempestade na canadense. E me conta um pouquinho, o que você achou aí? Você ficou impressionado, por exemplo, com o 5º e 6º lugar do Magnussen Schumacher? Cara, foi muito legal, porque eu tava bem de frente pro box da Haas, e a alegria, né, que acabou tomando conta depois que o Kevin Magnussen chegou lá foi muito legal. O pessoal até fez um coro pro Gunther, né, Steiner. Uhum. E ele acenou pra a galera ali, né? O Gunther, que virou famoso depois da série lá, feita pela... né, o Drive to Survive, né? Exato. Tem mais moral do que muito piloto pros fãs aí, porque é uma figura caricata, né? Então foi muito legal. Eu nem tinha percebido na hora que o Mick foi sexto, porque eu vi ali só o Magnussen mesmo comemorando, foi muito legal, né? Acabou que não foi uma boa corrida para a Haas, mas enfim, nós vamos falar disso depois. E os outros pontos legais de sábado lá, né, que como você falou, tava 12 graus, tava chuva... Exato, tava chuvisco, né, então assim, não tava encharcado, mas assim... Eu né, fiquei em pé do meio do TL3 até acabar o quali. Foi tipo 3, 4 horas em pé com 12 graus tomando chuvisco. Então foi uma exposição... Perrengue chique. Exatamente. Mas foi muito bacana. E um outro ponto que eu posso citar foi o Alonso, né? Eu até achei que ele tivesse sido pole. Porque entre ele passar e eu ver que a volta dele foi boa e aparecer lá no telão a Red Bull comemorando... Foram uns 10 segundos. Nesses 10 segundos eu pensei que ele tivesse sido pole. Depois que os mecânicos lá apareceram, né, eles apareceram comemorando, aí eu entendi que o Max mesmo tinha feito a pole, mas sábado foi isso, né? Cheguei no meio do TL3, vi uma área boa ali, né, porque eu estava naquele setor que você não tem arquibancada, que você fica andando e onde você quiser parar, você para e vê. Não são tantos locais bons assim como eu pensei que iria ser. Então, quando eu vi esse bom ali, lá na reta e tal, fiquei por ali mesmo. E foi bacana. Foi perto de onde eu vi no sábado. Eu vi no domingo
Também. E me fala uma coisa, falando um pouquinho agora da sua experiência, aonde você ficou? Você via o que da pista? Eu imagino que não dê para ver tudo, porque Interlagos que tem a parte alta e você tá ali no setor G, né, que é o... Não, o setor G não, o setor antes da reta dos boxes, que é o setor H, se eu não me engano, o setor G é na reta oposta. Se você ficar ali no setor H, você vê 80% da pista. Você não vai ver ali a parte mais travada ali, que é o bico do pato e tal, mas todo o resto você consegue ver com uma certa tranquilidade. Como é que é isso? Como é que é ver a corrida no Canadá? Então, aqui tem os setores, né? Como tem em Interlagos também, só que tem um outro setor que você não tem acesso a nenhuma arquibancada. Porém, você pode passear pelo parque, né? Essa pista fica em um parque. E nesses locais, entre uma arquibancada e outra, existem grades ali que você pode ver. Eu pensava que ia ser algo mais Áustria, Bélgica, assim, né? Que nós vemos, que a gente vê pela TV, numas imagens aéreas maravilhosas, tem os gramados longos, o pessoal estende toalha, canga, fica ali. Nos morros, né? Então, e não é assim, você tem que chegar cedo se você quiser ter uma boa visão. Mesmo assim, você tá à mesma altura que a pista, né? Então, você não vê de cima, né? Você vê reto. E não tem tantas boas áreas assim com uma boa visão. Tem lá no hairpin, né? Aquela curva que o Massa passou 2 ali. Lá você vê bem, mas tem que chegar cedo também. E na reta você vê bem também. Eu vi domingo, tava pra ver a chegada lá do Muro dos Campeões e o início lá da reta, quando eles abrem a asa e, né, já estão muito rápido ali. Então deu para você ver bem as últimas 10 voltas em que o Sainz ficou que nem um cachorro fungando ali o cangote do Verstappen praticamente todas as voltas ali, né? Cara, essa parte foi a mais legal mesmo. Queimando um pouco a largada. Quando teve aquela relargada e o Sainz relargou bem, ele não deixou que o Verstappen abrisse. Cara, foram 10 voltas que todas as vezes que ele passou ali, ele já vinha colado lá na curva, passava colado lá na reta, é que não tinha velocidade final mesmo, né? Mas o Sainz deu tudo de si, foi muito bacana de ver. Sim. Muito legal, muito bom, muito bom. Bom saber, aí você vai trazendo causos aí, conforme você vai lembrando, pode me interromper a hora que você achar o mais pertinente, você falar, lembrei de uma situação engraçada ou curiosa, você fique à vontade aí para trazer. Bom, e vamos voltar para a classificação, então, eu vou dar meus pareceres aqui, rapidinho. Eu achei que o Max Verstappen fez uma voltaça, é o que eu chamo de voltaralha, como sempre, né? Chega até a ser repetitivo isso, né? Mas considerando que estava em chuva, que estava com uma condição muito adversa, tudo bem que no final, lá no Q3, a condição melhorou bastante, mas mesmo assim, você faz uma volta ali mais ou menos na faixa de 1,16, 1,14, 1,13 alto. Você fazer em 1,21 é realmente um número muito expressivo. A gente teve ali um Verstappen que fez uma voltaça quando precisou, um Alonso fantástico, trazendo aí todo o seu conhecimento, sua habilidade, sua experiência para um carro como a Alpine estar em segundo lugar é realmente um grande mérito. O Carlos Sainz, na minha visão, deu uma decepcionadinha, porque ele tinha todo o potencial, só que na última volta, de novo, ele deu uma escorregadinha. Tudo bem, pista molhada e tal, mas deu. E por aí foi, e no caso foi isso. E claro, Magnussen e Schumacher em quinto e em sexto, eu acho que nem nos melhores sonhos Günther Steiner esperava que isso fosse acontecer, principalmente com o Schumacher, né, que não rachou o carro em 2 dessa vez, então acabou sendo um momento ali de muita glória, pena que durou apenas o sábado, né, no domingo a gente teve aí uma situação totalmente diferente, né? E bom, no final eu acho que foi isso. A gente teve o Norris que no Q2 não conseguiu nem correr, ele teve um problema no motor, ele trocou partes do motor, só que por peças já usadas, né? Então ele não teve nenhuma punição. E o Leclerc ficou no Q2 e beleza, tá tudo certo, porque ele já é larga de último mesmo, então para ele tanto fez essa questão aí, né? Ele só correu e fim de papo, não tinha por que fazer
a questão do Leclerc era literalmente uma corrida de recuperação, né? Bom, agora vamos... Eu posso só dar mais um destaque da classificação, foi o Russell ter tentado colocar pneu seco no final. Tava aqui na minha cabeça e eu esqueci de falar. Eu falei até pra você que se eu fosse um dos caras, tipo uns caras da Haas, teria feito isso. Não deu muito certo, não deu, mas eu teria arriscado também. Eu teria mais atrás mesmo. Vai que desse certo. Quando ele espetou o pneu macio, eu até falei pra minha esposa, né, pra Fernanda, eu falei assim, olha, esse é o tipo de ação que fica no limiar da genialidade e da burrice. Isso vai depender do que acontecer. Se ele acertar é gênio, se ele errar é burro. É basicamente isso que aconteceu. Mas eu teria feito mesmo, e pelo que eu fiquei sabendo, foi o próprio Russell que solicitou, né, pediu, não, vamos colocar o macio, vamos arriscar. Eu acho que ele fez certíssimo, assim, pra ter que arriscar, porque, como eu falei, tipo, ou era, como é que fala, ou ele ia ficar em quarto ou quinto, ou ele ia ficar em oitavo, como ele ficou, que não é um prejuízo tão grande assim, vamos lá, né, também não... O carro que ele tem talvez seria o pior resultado que ele poderia conseguir, então tá tudo certo, né? Então valeu o risco, eu faria a mesma coisa. E você, Yuri, o que você achou da atitude do Russell de colocar pneu macio? Então, pelo que eu percebi ali, foi de muita coragem, né? Eu acho que vale. Tava secando, assim, no Q2, os caras que foram de intermediário se deram mal, né? Acabaram saindo da pista e tal, o próprio Pérez, né? Agora, no Q3, tava no limite, né? Ele tentou, se desse certo, teria sido lindo, né? Foi bem isso que você disse mesmo. Mas foi muito bacana lá de... outro comentário que eu posso fazer também é que o spray ao vivo e de perto é muito legal. Dá um baita efeito ali de ver, fica muito bacana. Uhum, muito bom. E para concluir todo esse primeiro passo, essa primeira parte do nosso podcast, eu queria trazer à tona aí um assunto que acabou acontecendo durante o fim de semana, né? Principalmente aí na sexta-feira, que foi o desabafo quase choroso de Lewis Hamilton em relação ao carro que ele tá guiando, né? Ele falou palavras duras mesmo, né? Falando que foi o pior carro que ele já guiou na vida, que eles estão tentando de tudo, mas que não tá conseguindo. Dava para ver no semblante do Hamilton que ele estava realmente muito desgostoso da vida naquele momento, né? E, enfim, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. O que vocês achou desse desabafo? Se foi... eu achei que foi super sincero, mas não sei se foi pertinente falar isso na mídia e tal. Tanto é que o discurso no final da corrida mudou bastante, né? E eu acho muito difícil a coisa se transformar da água para o vinho em poucos dias, assim, sabe? Se fosse de uma corrida para outra, eu até entenderia, mas eu não sei, eu senti que houve uma assessoria ali, né? Uma assessoria do Toto Wolff, falando, amigo, baixa um pouquinho a bola aí, estamos trabalhando e tal. Você reclamar desse jeito não vai deixar o carro melhor, sabe? Foram palavras duras do Hamilton, não foi, Jonas? Opa, foram palavras bem duras dele. Eu acho que ele estava reclamando muito porque teve 2 semanas seguidas com muitos problemas nessas pistas, né? São 2 pistas que não são calendário permanente, né? O do Azerbaijão e do Canadá. Então ele devia estar bravo com todo o kick do carro lá, o carro pulando mais que touro no rodeio e tal. E aí junta isso, junta que choveu. Eu acho que junta um monte de coisa. Ele estava bem frustrado, apesar ele ter até feito um bom tempo, ter ficado em quarto no sábado, né, para largar em quarto. Uhum. Mas mesmo assim, eu meio que entendo um pouco do que ele falou. Mas uma coisa que é interessante dessa história toda é que, assim, né, além dele, teve uma reunião, se eu não me engano, no sábado. Teve uma reunião de chefe de equipe no sábado. Já que a gente está falando da classificação, acho que é uma boa. Uhum. E aí, eles, né, começaram a discutir, e o Toto Wolff se exaltou demais nessa reunião, que aí que começou bem generalizada, e aí depois ficou focada no Christian Horner, que é da Red Bull, né, que é o chefe de equipe da Red Bull, e o Mattia Binotto, que é da Ferrari, né. O Toto Wolff, que é da Mercedes, falou que as reclamações, né, ele falou que o pessoal estava falando que eles estavam reclamando tanto para mudar o carro, né, e eles estavam reclamando por instrução da própria equipe, reclamando de dor nas costas, tipo, que o Hamilton fez lá em Baku, né, e os outros estavam falando que foi isso, né, que na verdade eles estavam instruindo o piloto a reclamar para ver se mudam a regra, né, e os rivais, além disso, falam também que, tipo, é só configurar o carro de outro jeito, porque ele continua pulando, mas esse final de semana não pulou tanto, deu para ver que pulava, mas não pulou tanto e tal, então,
É isso, então teve toda essa coisa e teve essa intervenção da FIA também, que vai ter, né, a gente falou na semana passada que vai ter um sensor, não sabe direito ainda como é que vai ser, para não determinar ainda os parâmetros direito de como vão medir, mas para ver se vai ter que, para dar uma parada nesse kick do carro, porque está realmente afetando o físico dos pilotos, né? Deve ter piloto que está correndo cheio de dor só para fazer tempo e não adianta muito. Uhum. Então não que não adianta, tá adiantando para a equipe, só que assim, a equipe tem um carro melhor, só que um piloto baleado. Exatamente. Ô Yuri, você que estava lá em loco, você chegou a passar perto do paddock da Mercedes? E se sim, tava rolando uma torta de climão lá mesmo? Eu acabei passando, mas no domingo, depois que eles encerraram tudo. Já tava cheio de amores. Eles deveriam estar felizes, né? Terceiro e quarto ali. Um ótimo resultado para o carro que eles têm esse ano. Algo que eu vi relacionado a isso, eu não sei se, assim, né? De repente ele faz isso toda a prova mesmo, mas o Norris, quando saiu do carro domingo, a primeira coisa que ele fez foi se alongar a região lombar ali, né? Então, talvez sofrendo com dores ou, né, você tá lá encolhido por horas, de repente, em toda a prova ele faz isso, independente de kick ou não. Mas essa questão toda aí foi, assim, um dos pontos de grande discussão dessa prova, né? Por tudo que houve, né? Essa troca de farpas aí pela imprensa também, porque de fato algo tem que ser feito, né? Não é para os pilotos terem problema com hérnia quando tiverem 40 anos ou até mesmo antes disso, isso é algo ridículo, mas eu não posso dizer que o Horner não tem razão em certas coisas que ele fala, né? Se certas equipes criaram carros que quicam muito, isso é uma falha, né? E você alegar que tá dando dor nas costas, que é algo preocupante, para tentar fazer com que o regulamento mude para que eles consigam melhorar o carro, não seria tão justo. Por isso que a FIA chegou nesse meio termo, né? Que é para corrigir. Porém, não é para essas equipes terem uma carta branca para alterar, né, muitas coisas, colocarem novos mecanismos para que o carro fique muito melhor. E sim, eles até podem perder certo rendimento, né? Porque se esse medidor aí que o Jonas disse estiver acusando que tá quicando demais, o cara vai ter que abandonar. Igual aquele alerta lá de choque, né? Que se o carro tiver dando choque, o cara tem que parar. E para que não chegue nesse nível, os carros que estão tendo problemas com isso vão ter que ficar mais altos e com isso eles perdem rendimento. Então é um jogo aí que tá tendo, mas assim, eu tô feliz que uma atitude foi tomada pela FIA, porque a prioridade tem que ser sempre segurança e não é somente quando o cara bate, não é somente ter uma curva com uma área de escape, o halo, ter essas coisas, mas é também numa prova que não rola nada, o cara não saia do carro destruído também. Mancando, né? De tão ferrado que ele tá. Não, concordo, mas são jogos muito delicados que tem que ser apontados, né? Mas tem aquilo, né? Tem carro que não tá quicando e tem carro que não tá, tem piloto que não tá saindo zoado. Então, até onde é a segurança de fato e até onde é responsabilidade da equipe em desenvolver um carro com esse nível, né? Então vai ter muito jogo político ainda sobre isso, com certeza isso daí não vai sair daí tão cedo. Teve gente falando até de um retorno da grande suspensão ativa, né? Como uma possível solução. Muito complicado no meio de uma temporada você, né, colocar isso. E mesmo que for para a próxima, vai ter que reverter uma coisa que tem equipe reclamando, que é o teto de gastos também, né? Porque para desenvolver todo esse... Vai ter que desembolsar uma grana. Exatamente. Então, assim, já aí vai voltar... Então, eles podem resolver um problema, mas complicar outro, sabe? Então, eu acho que, na realidade, é questão da construção dos carros. Eu acho que tem carro que tá pulando, tem carro que tá pulando menos. A Red Bull quase não pula. Eles fizeram um carro melhor e a Ferrari tá pulando um pouco menos, tal. E a Mercedes tá pulando muito porque foi o perfil que eles fizeram pro carro ser lá embaixo, bem embaixo, tal, e vai bater mais. Então,
eu acho que é isso, é punir quem tá fazendo o piloto sofrer. Eu acho que esse é o ponto. Se a Mercedes tá fazendo, levanta o carro, e se a Red Bull não, deixa o carro do jeito que tá. Eu acho que é isso, não tem outra solução, por enquanto. Para esse momento, eu acho que sim, com certeza vai ter um reestudo, uma readaptação para o ano que vem, ou sei lá, para daqui 2 meses, depois das férias de inverno, enfim, em algum momento isso vai ter que ser reavaliado, mas por enquanto levanta o carro, paciência. Vou terminar em 13º, beleza, você construiu esse carro, né? E a regra tá igual para todo mundo. Eu acho que no final não vai ser muito diferente do que tá acontecendo. Pode ter um alívio de regra aqui e ali, mas vai ser muito pequeno, né? Até porque isso pode mudar totalmente o jogo. De repente, por conta disso, a Ferrari encontra aí um recurso super milagroso e fica 5 segundos mais rápido que a Red Bull. E aí, faz como, né? É complicado uma situação dessa, né? Bom, vamos lá, vamos falar de corrida então agora, vamos falar do domingo que aconteceu, um domingo com sol, de rachar assim, nem parecia que estava no mesmo lugar no dia seguinte, porque o clima que apareceu na TV no sábado estava realmente muito, muito feio, muito chuvoso, com névoa, com tudo, e ao contrário, parece que choveu tudo naquele dia para o domingo ser um dia ensolarado, e aí até muito quente, né, eu acho que pelo que estavam falando na TV, eu acho que o Yuri pode confirmar essa informação, e a gente teve uma corrida muito precisa, muito cirúrgica de Max Verstappen, que largou na frente e ganhou a corrida. Basicamente foi isso, né? Ele largou na frente, ele fez uma boa largada, não deixou ser atacado pelo Alonso. O Alonso largou muito bem também, só que o Verstappen com mais carro, com habilidade, nesse momento, eu acho que hoje a gente pode considerar, eu posso considerar, né, pelo menos uma avaliação minha, de que o Verstappen está no auge da sua forma física, da sua experiência, e eu ainda consigo enxergar que esse auge é só um auge momentâneo, porque isso vai subir. Eu acho que ele vai levar isso ao longo aí dos seus, sei lá, 3, 4, 5 anos, vai depender muito de algumas situações, mas hoje ele é o melhor piloto que ele pode ser na atualidade, só que ele tem muito potencial para ser melhor ainda, fez uma corrida muito precisa, não se abalou, foi muito frio, principalmente nas últimas 10, 12 voltas, quando o Carlos Sainz trocou para o pneu duro depois de um acidente, que a gente vai comentar lá na frente, e não se deixou abalar, o Sainz fez de tudo também, errou pouquíssimo, para dizer que não errou nada assim, também não errou quase nada, mas o Verstappen tinha o carro na mão, tinha uma guiada perfeita, poderia ter sido induzido ao erro, mas não foi, e fez uma corridaça incrível, assim, né? Ponto positivo para o Max Verstappen, da minha parte, uma corrida impecável. Não a melhor corrida dele, mas impecável, porque ele não errou, de fato, né? Bom, vou começar com o Yuri agora, o nosso convidado, Jonas, vou passar para o Yuri. Ô Yuri, não sei se você tem ouvido aí os nossos podcasts, mas hoje, agora, para cada piloto, a gente dá um ponto positivo, ou um ponto neutro, ou um ponto negativo depois da avaliação, beleza? Perfeito. Sim, tudo que você falou sobre o Verstappen, eu super concordo também. Ele tá perfeito, né? Ele tá naquele nível que é muito difícil de ser batido. Nós vimos o Hamilton, né, ser muito difícil de ser batido por muitos anos também, e o Max chegou nisso. Essa é a grande diferença. Uma batalha que nem vem sendo tanta batalha assim, mas enfim, numa batalha que nós estamos vendo nesse ano com o Leclerc, né? A gente vê que o Max chegou na sua vitória de número 26, ele já é campeão do mundo, uma batalha ferrenha com Hamilton, né? Simplesmente. Então, além de ter um carro melhor, hoje a gente vê também que, em termos de estar pronto, você nem compara, né? Por mais que o Leclerc seja um piloto excepcional também, né? Existe algo sobre já ser campeão, sobre ter mais de 20, mais de 25 vitórias e tá nesse nível. Ele tem o carro na mão, ele tem a equipe na mão, ele tá super confiante, ele manda bem sábado, manda bem domingo. Foram 6 vitórias nesse ano de 9 possíveis, sendo que ele abandonou 2, né? Então é assim, são números absurdos, ele já tem uma larga vantagem, ficou maior ainda depois dessa corrida, 15 pontos maior, e o vice-colocado nem é o Leclerc, é o próprio companheiro do Max, né? O Pérez, então assim,
ele faz uma temporada incrível, ele vem demonstrando ser esse grande piloto que é. Ele tá melhor ainda que no ano passado, porque no ano passado, quando ele se encontrava com o Hamilton, sempre dava polêmica, era uma manobra, mesmo quem né, tendia a falar que o Max não fez nada de errado aqui, ali, existia discussões sobre certas manobras, sobre certas atitudes. Esse ano não. Todas as vezes que ele teve duelos com o Leclerc, com o Sainz, com o Russell, foi sempre limpo, sempre bacana. Então, assim, esse ano ele faz um ano ainda melhor que o ano passado para mim. E a Red Bull também chegou nesse nível de quase perfeição, né? Tirando aqueles errinhos lá e o próprio Pérez, né? Que abandonou de novo. Então eles têm ainda certos problemas de confiabilidade com o carro. Mas se você for comparar eles com a Ferrari, por exemplo, que nem na metade do ano já tem piloto largando em último porque trocou o motor inteiro. E aí o cara passa todo mundo, quando para, eles erram. É uma baita parada lenta. Essa dupla do Max com a Red Bull tem tudo a Red Bull conquistar, né, o seu título que não veio no ano passado e o Verstappen conquistar o seu segundo título aí, ou, né, para quem é hater dele, o seu título de número 1,5, talvez. Sim, com certeza. Ô Jonas, um cara como o Verstappen, tão preparado, tão desenvolvido assim, ele teve por onde, né? Porque ele enfrentou o melhor piloto possível e com isso, das duas umas, né? Ou você arreia igual Bottas, ou você cresce e amadurece igual Verstappen, não é? Ele enfrentou um dos maiores de todos os tempos, né? Eu acho que sempre você tem uma situação adversa e você consegue suplantá-la, eu acho que você só cresce, como você falou, ele tá a melhor versão de piloto que ele pode ser nesse momento e tende a ser melhor ainda, então foi impecável o final de semana dele, né? Como o Yuri falou, ele já tem com 26 vitórias, ele passou esse final de semana o Jim Clark e o Niki Lauda, tem mais vitórias que o Jim Clark e o Niki. A sexta vitória consecutiva da Red Bull, que é a segunda maior sequência de todos os tempos deles, e a Red Bull agora conseguiu 82 vitórias ao todo, passou a Lotus, né? A Red Bull agora está na frente da Lotus e é a quinta escuderia com mais vitórias em todos os tempos. Se você for ver eu acho que por proporção, eles devem ser muito lá para cima, porque eles não são uma equipe tão antiga e tem esse número de vitórias. Talvez a Mercedes esteja na frente, porque, né, correu um pouco nos anos 50 e agora mais um pouco depois da Red Bull, mas eles devem ter uma porcentagem muito alta ali. Mas eu não tenho nem que falar. Ponto positivo pro Verstappen pelo final de semana, tanto a volta no sábado quanto a corrida no domingo, que teve poucos sustos. Eu acho que ele controlou bem, mas e é outro motivo também, né? Que você tem um cara ali a um segundo e meio atrás de você, tem que ter bastante concentração para não errar e acabar perdendo essa vitória. Então, até nisso ele mandou bem. Concordo plenamente. Bom, em segundo lugar ficou Carlos Sainz, que, bom, sendo curto e grosso, ele fez a melhor corrida do ano. Ele finalmente conseguiu aí ter um momento de destaque, né? Onde a Ferrari deu o carro na mão dele, teve um errinho no box, de fato. E aí eu acho que também errou um pouquinho na estratégia. Eu acho que faltou um pouco daquela malemolência que a Red Bull já tem, né? Que eu expliquei no podcast passado. Parece que a Red Bull já tem todas as situações possíveis e imagináveis, e caso aconteça um safety car dentro da volta tal, com a situação tal, com o carro tal, parece que ele já tem isso muito bem protocolado, muito bem registrado e colocam, né? Então eu acho que no primeiro Virtual Safety Car, com a parada do Leclerc, eu acho que eles poderiam ter feito eu acho que o Sainz poderia ter escoltado ali, comboiado o Verstappen, parado também, só que ele não parou, deixou para frente, só que perdeu pouco tempo, porque ele deu a sorte, né, no caso dele, de ter um segundo Virtual Safety Car, e aí ele parou, perdeu só 9 segundos, e foi atacando, até onde deu, atacou todas as curvas possíveis, está atacando o Verstappen até agora, e infelizmente, como eu ouvi, né, parece que se o Sainz parece que se a corrida não tivesse acabado, o Sainz não ia alcançar o Verstappen, porque de fato
a Red Bull, o carro Red Bull tinha uma tração muito mais, assim, era visível, né? Uma atração na saída do grampo com muito mais velocidade ali, e o Sainz tentava de tudo e não estava conseguindo, mas de fato foi uma corrida ótima, ele conseguiu alcançar tudo que fez todos os pontos possíveis, ponto positivo para Carlos Sainz, uma corrida que foi muito bom para ele, eu vi que ele não estava mais com aquele semblante sisudo, decepcionado, deu para ver que ele estava mais tranquilo, eu acho que o caminho é esse, a vitória vai chegar, e querendo ou não, ele recuperou 9 pontos em relação ao Leclerc, que eu acho que vai fazer muito bem para a carreira dele como um campeonato como um todo. E você, Yuri? Então, perfeito também, ponto positivaço para o Sainz, eu acho que eu, né, tava torcendo para ele passar, porque, assim, seria a primeira vitória dele, então, óbvio que algo histórico, seria incrível, né? Deixa eu te perguntar, por conta do Gilles Villeneuve, a torcida ferrarista lá deve ser maluca, né? Como é que foi essa empolgação do time quando viu a Ferrari alcançando a Red Bull? Então, deveria ser, né? Eu até tava, né? Eu tava comentando com o Jonas antes, talvez tenha sido só no setor que eu tava, né? Eu não posso falar por todo mundo ali, né? Mas a minha visão, sabe, Interlagos, você tem torcida para todas as equipes, todos os pilotos, né? Principalmente aqueles que podem ganhar. Lá eu não vi isso, eu não vi pessoal comemorando que o Max ganhou, eu não vi pessoal empolgado que o Sainz estava vindo, ou que o Hamilton chegou no box, eu não, né, porque Interlagos, pô, quando alguém passa alguém, quando faz uma volta incrível, você tem torcida tipo futebol, e não só para os pilotos brasileiros, então não houve isso lá, eu não vi um mar vermelho, nada disso, mas sobre o Sainz, então, eu estava torcendo para ele ganhar porque seria incrível, né, ele passar naquelas voltas finais para a sua primeira vitória, seria muito legal estar lá para isso, não rolou. Nós já vimos ele ser segundo e ele sair com uma cara de quem não tá feliz mesmo e não tem que estar, né? Porque viu que teria como, chegou perto, mas nessa prova não. Ele fez tudo o que deu mesmo, dava pra ver saindo lá do hairpin e o Max tracionava melhor, dava pra ver também que com a asa aberta ele não tava mais rápido que o Max, então a própria velocidade de fim de reta que a Red Bull tem é um ponto positivo para eles nessa comparação com a Ferrari. Então ele fez o que dava. A única maneira de ele passar seria se o Max errasse, como nós vimos já o Vettel errar numa volta final pro Button e tal, mas não rolou. Então, né, paciência, eu tenho certeza que nesse ano ele vai conseguir a sua vitória número 1. Mas, assim, um belo desempenho, uma bela corrida dele, sim. Muito bom. Jonas, você acha que o Carlos Sainz está pegando a mão? Eu acho que ele tá pegando a mão, eu acho que a gente até falei em alguns podcasts que tem essa história também de um piloto se dar melhor com um carro do que o outro. Ano passado, por exemplo, ele se deu bem melhor do que o Leclerc, tanto que terminou na frente do campeonato. Esse ano o carro tá mais pro Leclerc, mas eu acho que ele tá pegando a mão. Você vê que ele não tá mais ficando tão para trás. Eu achei uma corrida primorosa do Carlos Sainz, foi muito, muito, muito boa mesmo, não tenho nem o que falar. É o 11º pódio dele, sem uma vitória. Ele tá a 2 pódios de ter a pessoa que tem mais pódios sem conseguir ganhar. Essa honra, não sei se a gente pode falar assim, pertence ao Nick Heidfeld, e ele é o 5º pódio em segundo lugar dele, então eu acho que ele tá indo muito bem. Eu também acho que até o final do ano ele deve ganhar alguma, mas eu achei que foi uma corrida muito boa, não passou porque não deu mesmo, tirou tudo ali do carro, mudou rotação de motor, jogou mais energia da bateria, fez sei lá o que, não deu, a Red Bull tá com o carro muito melhor, mas pela condição que ele teve, ele fez a corrida perfeita. Eu concordo com você com o errinho de estratégia da Ferrari ali, eu acho que na parada lá da batida tosquíssima do Tsunoda, que a gente vai falar mais pra frente, eles poderiam ter, né, que deu safety car mesmo, eles poderiam ter colocado o pneu médio, macio, né? Pelo menos o médio, pelo que eu fiquei sabendo, parece que ele tinha um pneu médio novo. Eu não entendi por que não colocaram pneu médio. Porque a pista não é tão difícil de passar assim. Aliás, não é tão fácil de passar assim. Então, talvez ele conseguiria alguma coisa e dava um jeito de segurar, né? Eu acho que foi eu digo mais, podia até ser o macio, porque a janela do macio, se eu não me engano, o acidente aconteceu, faltavam 19
para acabar. A janela do macio falavam que era de 16 a 22 voltas. Então, assim, com carro menos pesado, né, eu acho que ele conseguiria chegar e abrir, e mesmo que o Verstappen, sei lá, voltasse a se aproximar mais no final, eu acho que ele conseguiria abrir até uma diferença se ele tivesse passado, com o pneu que era bem mais rápido que o outro. Eu acho que a Ferrari foi conservadora demais nesse aspecto, né? Como você falou, acho que a Red Bull ousa mais e se dá melhor nessas ousadias, enquanto tanto a Mercedes ano passado quanto a Ferrari agem muito conservadoras, né? Então talvez se ela tivesse ousado só um pouquinho, eu duvido, eu não ia para trás do Sainz, sabe? Eu acho que só tinha aquilo, né? Tipo, no pior das hipóteses, ele iria ficar em segundo. Eu acho que é isso, eu acho que entra nisso que você tá falando. Eu lembro muito da última corrida que teve na última corrida do ano passado, né? Que foi em Abu Dhabi, lá, toda aquela história que aconteceu, a Red Bull ousou em fazer uma mudança ali que precisava, enquanto a Mercedes foi conservadora. E essa mudança era aquilo, tipo, ó, se deixar do jeito que tá, não dá. Se a gente mudar, também não mudaria, mas pode ser que mude. E mudou. Eu acho que falta um pouco disso na Ferrari. E também na Mercedes. Sim, e eu acho assim, que a Ferrari estava com mais chance, porque eu acho que a Red Bull até errou na primeira parada do Verstappen. Eu acho que parou muito cedo. Então, tipo assim, a Red Bull, a Ferrari, eu acho que estava com o jogo, a estratégia mais da mão do que a Red Bull. A Red Bull ia ter que fazer uma segunda parada. Eles até retardaram o Sainz ali, foi uma boa. E o Sainz, talvez, se não tivesse esse safety car, as batidas, talvez tentaria até o final, né? Mesmo com o Verstappen tendo que trocar de novo. Mas é isso, eu acho que a Ferrari que a gente, né, sabe que a Ferrari historicamente é ousada, sei lá o quê, inovadora, tal, pecou, né, pela falta disso, né, falta de ousadia, pelo conservadorismo, e quem é muito conservador em corrida de carro não vai muito pra frente, não. Concordo com você. Você já deu ponto, né? Ponto positivo, imagino, né? Ponto positivo. Maravilha. Bom, vamos lá. Lewis Hamilton fazendo seu segundo pódio no ano de 2022, né? Fez uma corrida, na minha opinião, muito boa. Um pouco discreta, mas ele aproveitou todas as oportunidades. Ele praticamente ficou sem com quem brigar ali, né? Porque não teve o Pérez, não teve o Leclerc, os dois já estavam atrás. Para poder alcançar o Hamilton já ia ser difícil. E aí os dois quebraram, então meio que ficou no colo dele, estava mais com ele, e o Hamilton é o Hamilton, não tem jeito, ele ainda é o Hamilton, não é porque ele está com um carro ruim que ele é um piloto ruim, muito pelo contrário, ele é um excelente piloto, segurou os carros muito bem, ficou numa estratégia um pouco diferente e terminou em terceiro. Eu acho que por tudo, né, até saiu feliz do carro, cheio de amores, né, tava todo pesaroso na quinta, mas rolou alguma coisa ali da qual o amor voltou, tava com um sorriso na cara, voltou pro pódio, não teve dor nas costas, e tá tudo certo com ele. Ponto positivo pro Lewis Hamilton. E você, Yuri? Ponto positivo também, né? Como você disse, foi o segundo pódio do ano, um pódio importante, não só porque fazia tempo, né, que ele não ia, porque ele foi naquela primeira prova, a gente tá na nona já, eu acho, e também porque o Russell tá indo muito bem, nós vamos falar dele, né? Mais uma prova em todas do ano no top 5, uma performance sensacional, um grande candidato, pelo menos até aqui, aquele, né, troféu que não existe de melhor piloto do ano, independente de pontos, né, quem fez mais com o carro que tinha. E bom também para ele porque, né, a gente citou já que as aspas dele sexta foram longe de serem positivas e as aspas domingo foram o oposto disso, né, não só feliz com o pódio, com o carro, mas dizendo que não teve kick. Então, assim, uma ótima notícia para as costas dele e para os fãs dele e da equipe, né? Talvez eles tenham conseguido achar algo ali para pelo menos ter uma direção certa e não perder desempenho com a proibição dos kicks, vamos supor assim, que a FIA trouxe, né? E o Hamilton, assim, eu me lembro de dois momentos dele, quando ele passa pelo Alonso, foi uma manobra muito bacana ali de ver, né? Não que o Alonso tinha muita coisa para ele poder fazer, mas foi bacana. E quando o Max sai
sai atrás dele nos box, né? E no fim daquela volta ele já tá na frente, né? Porque abrasa, pneu novo, esquece. Mas foi bacana, porque lá na pista, né? Em casa você já fica procurando por coisas assim, né? Mas lá na pista ainda mais, né? Você quer ver coisas rolarem. Então, ver o Max saindo atrás lá do Hamilton, aí você lembra do ano passado inteiro, foi muito bacana. A gente sabia ali que não ia durar, mas enfim, foi mais um fato legal ali de ver ao vivo, né? Uhum. Passando por Jonas, e aproveitando o gancho que ele falou, eu acho que a sensação que o Hamilton teve quando falou assim, nossa, não pulou dessa vez. Sabe quando você tá, por exemplo, com uma dor de dente muito forte, e aí de repente você toma um remédio e o negócio sai assim de uma hora para outra, sabe assim, seu humor até melhora, você fala, meu Deus, passou, eu não acredito, sabe? Quando você tá com uma dor de cabeça ferrada, aí você toma um remédio e o negócio sai, você fala, meu, que paz, mó paz, sabe? Eu acho que era isso que ele tava sentindo, não é não, Jonas? Deram um analgésico para ele, né? Mas é bem isso. Eu acho que ajudou muito. Ele saiu bem e saiu bem do carro. Todos os três saíram bem do carro, né? Você vê o Sainz, o Verstappen e o Hamilton, né? Que o Hamilton sai mais acabado, assim. Mas os três saíram bem. Assim, até nem parecia que tava suado, sabe? Foi muito engraçado. Mas ele correu muito bem, o Hamilton também. Eu achei que ele fez uma baita corrida. Ele deve ter lembrado de dois momentos da carreira dele nessa corrida. Primeiro, lá em 2007, brigando com o Alonso. E ano passado, brigando com o Verstappen. Na mesma corrida. E naquela hora ali que o Verstappen estava saindo do box, e eu acho que ele sabia que era o Verstappen, né? Ele deve ter, tipo, falado, não, esse aí eu não vou deixar. Tipo, mesmo que... Tipo assim, ele sabia que ia passar, mas, sabe? Eu acho que hoje, se o Hamilton pudesse ajudar o Sainz, de qualquer jeito ele teria ajudado. Eu acho que ainda deve estar muito engasgado com ele. Se ele pudesse ter segurado um pouquinho mais, não só pela posição dele, mas acho que pro Verstappen não ganhar, eu acho que ele teria segurado também, mas não dava, né? A Red Bull tá muito melhor que a Mercedes esse ano, mas apesar dos pesares, mais um pódio pra carreira dele, o 100º, sei lá quanto, e é isso, cara, o cara tem que, tá voltando aí, talvez, eu não diria igual, né, umas coisas atrás que o pessoal falou, a Mercedes tá de volta, não diria isso ainda, mas eu acho que tá avançando finalmente, assim, eu acho que na Barcelona, que todo mundo, vão ter 3 equipes disputando, o pessoal já animado, eu falei assim, vamos com calma, que eu acho que ele não é a hora e tal. Vieram um monte de corrida, provou que não tem tanta animação, mas eu acho que agora eles vão conseguir ali, talvez, disputar mais pódio, talvez chegar perto se uma Red Bull não tiver boa, se a Ferrari não tiver boa, talvez dependendo como a Ferrari vai reagir, talvez disputando com a Ferrari esse lugar no pódio, mas alcançar a Red Bull eles não alcançam ainda não. Concordo plenamente, eu acho que é aquilo, eu ainda tenho um fio de esperança de que talvez a Mercedes ganhe uma corrida, mas assim, tá cada vez menor isso daí, e com essas mudanças tudo vai ser muito mais complicado, mas eu acho que o Hamilton pode voltar assim a ser o protagonista da equipe, mesmo atrás do Russell, por diversos motivos. E bom, vamos lá, vamos falar do quarto ao décimo agora, começando justamente com o inglês Russell, que fez uma corrida muito boa, largou em oitavo, terminou em quarto, passou o que tinha que passar, acertou na estratégia. Ele é um rapaz bom de estratégia, viu? Gosto do jeito que ele pensa, gosto das alternativas que ele faz. Ele fez uma corrida muito boa, passou quem tinha que passar, terminou em quarto, ponto positivo para o George Russell, né? O senhor consistência aí, que continua fazendo todos os top 5, é a nova meta de vida dele. Do mesmo jeito que ele ficou 3 anos na Williams sem pontuar, agora ele vai ficar 3 anos na Mercedes só ficando no top 5 o resto da vida, basicamente. Bom, em quinto lugar o Leclerc, que fez uma boa corrida de recuperação, largou de último, correu, cansou, teve um problema na parada de boxe, mesmo assim chegou em quinto. Acho que ele conseguiria chegar em quarto se não tivesse esse problema, porque ele ficou atrás das Alfa Romeo por muito tempo, e aí ele teve um problema na parada de boxe, que ele perdeu 3 segundos, da qual ele voltou tudo para trás, ele ficou atrás de um pelotão ferrado, e aí teve que alcançar, e terminou em 5, minimizou aí os pontos, o máximo que dá, mas de fato um grande prejuízo que ele teve, mas mesmo assim ponto positivo para ele. O Ocon fez uma corrida praticamente de defesa, né? Tem sido a vida do Ocon, né? Todo mundo passa o Ocon e todo mundo quer brigar com o Ocon, porque ele tá nessa meiuca aí, né? Ele é um piloto muito bom, com um carro que tá ali
nesse limbo, né? Ele é quase tão bom quanto a Mercedes, mas não é tão bom, e é quase tão bom quanto as demais, só que é um pouquinho melhor. Então ele fica sempre nessa briga. Tem sido dias bem agitados para a equipe da Alpine. O Ocon fez uma corrida muito boa, ponto positivo para ele. O Valtteri Bottas fechando em sétimo aí, ponto positivo também, fez uma corrida muito boa. Ficou ali muito tempo atrás do Zhou, mas conseguiu, por uma questão de estratégia ali, ficar na frente dele. E o Zhou ficou em oitavo. Ponto positivo também, finalmente termina uma corrida e pontuando, né? Ele pontuou só 2 corridas, o resto ele praticamente quebrou. Não dá nem para saber se ele é um bom piloto ou não, né? Não teve cacife para isso. Tudo indica que ele não é tão bom assim, mas também teve pouca quilometragem, porque ele praticamente quebrou todas as corridas, então eu dou um ponto positivo para ele. Para o Alonso, eu vou dar ponto neutro, porque é o seguinte, ele fez uma boa classificação, ele fez uma boa corrida, só que ele ficou muito choroso aí nessa corrida, acabou reclamando junto com o Ocon de que ele estava mais rápido, ainda tomou punição porque ele ficou zigue-zagueando várias vezes aí na frente do adversário. Então, só por essa punição aí no final também, por esse chororô bem típico de Alonso, eu dou ponto neutro para ele. E o Lance Stroll, tipo, sei lá como ele conseguiu top 10, conseguiu correr, chegou, pontuou na casa, então ponto positivo para o canadense. Não tenho muito o que falar mais sobre isso, a não ser um bom ponto positivo para o Stroll. E você, Yuri? Então, vamos lá. George Russell emulando o que Lando Norris fez no ano passado, só que melhor, né? O Norris fez a primeira parte do ano só no top 10 e o Russell aí 5 atrás de top 5, com uma Mercedes longe dos seus melhores anos, e ele lá vem pista, sai pista, problema de kick ou não, o cara tá sempre lá, andando muito bem. Eu gosto também dessa postura calma, centrada dele. Eu vejo ele como mais sério que o Norris, dentro e fora do carro, como mais controlado que o Leclerc. Eu acho que ele vai ser vai ser multicampeão aí. Eu acho que é um grande talento. Acho que talvez seja ele que vai rivalizar com o Max nessa geração, né? Tudo depende de carro, é claro, né? Você tem 4, 5 pilotos que podem ser esses caras, mas ele agora que finalmente, né, depois de muito tempo numa Williams, está em uma equipe de topo, nós vemos que realmente ele é tudo isso mesmo, né? Ponto positivo, claro. O grande Leclerc também, né? Foi o meu voto para piloto do dia lá. Ótima prova, né? Saindo de 19º para 5º, com a Ferrari atrapalhando ele com uma parada ruim. E uma outra coisa bacana lá foi que, assim, poxa, ele passou todo mundo, né? Chegou lá no Ocon, ficou voltas e voltas e voltas. Toda a volta lá era eu vendo o Ocon passar antes que o Leclerc, distância pequena, mas nada feito. O Ocon segurou. Acabou que foi, né? Mas enfim, o Leclerc eu vou dar, apesar dessa prova magnífica que ele fez, eu vou dar ponto neutro pelo ano, né? Como é a primeira corrida que eu tô comentando aqui, vou dar esse ponto neutro pelo ano, porque nem tudo foi culpa dele, né? Evidentemente, ele abandonou 2 vezes, ou seja, em um mundo perfeito em que não tivesse tido isso, ele não estaria tantos pontos atrás assim do Max, mas ele ainda deve um pouco, saca? Depois de 2 vitórias nas 3 primeiras provas do ano, ele depois dali segue devendo e tem que melhorar se ele quiser ter alguma chance de brigar por esse título ainda. Aí tem o Ocon em sexto, né? Como você disse, tá no limbo ali, né? Mas consegue fazer boas provas, sexto colocado, ponto positivo. Valtteri Bottas, que surpreendentemente para mim, um dos favoritos de quem tava gastando muito dinheiro comprando bonés lá no autódromo, porque tava $90 muito caro, mas o número 77 lá da Alfa Romeo tava saindo, viu? Eu vi algumas pessoas comprando, nada contra, mas assim,
pra, né, gastar essa grana, existem pilotos melhores, né? Não sei, mas enfim, né, cada um compra aquilo que quer. Valtteri Bottas em sétimo, com um ponto positivo pra ele, porque não fez parte do Q3, então teve que brigar por essa sétima colocação ali. O Joe, né, ponto positivo também, como você disse, segunda prova que ele pontua no ano. Fernando Alonso, que eu dou ponto negativo, porque eu tô falando aqui no domingo, né? Sexta ele foi incrível, sábado também. Agora, domingo, assim, quando ele foi caindo pra trás, ele não podia ter feito nada mesmo, né? Não tem carro pra brigar com o Sainz, com o Hamilton. Ainda fez muita coisa segurando ali, como deu. Agora, ele tenta segurar o Bottas e ele faz o weaving, né? Faz aquele zigue-zague. Zigue-zague. É punido, sendo que ele já foi punido recentemente por ter cortado, por terem dado 5 segundos pra ele, aí pra ele tentar conseguir tempo extra pra ele conseguir colocar 5 segundos no cara que vinha atrás, ele acabou cortando curva numa outra prova ali e foi punido também. Por mais que exista, que muita gente fala, não, pô, o cara tem que querer ganhar mesmo. Lá na época lá do Senna também, ele não era certinho, tem que ser, sabe, faca na caveira mesmo, tem que... Tem uma preguiça dessa galera. Sim, assim, eu acho que as regras existem por uma razão. Você não pode cortar curva, você não pode cortar curva. Você não pode defender de um lado, depois puxa para o outro, depois puxa para o outro, depois puxa para o outro. Você não pode. Não é porque você tem 2 títulos, porque você faz isso há 15 anos, que vai ser legal. Não é. Eu acho legal, não que eu acho legal que o Alonso tenha sido punido, mas eu acho legal que as regras tenham sido aplicadas, e ponto negativo por isso, porque, né, poderia ser um sétimo lugar, mas pela segunda prova no ano ele perde posições, porque ele insiste, pô, o cara tem o quê, 39 anos já? Pô, pelo amor de Deus, e ele insiste em ficar com as táticas dele que, pô, nossa, pelo amor de Deus, né? Regras existem, então tem muito fã dele que acha isso que eu tô falando errado, mas é o jeito que eu penso. Em 10º lugar, o ídolo local, Lance Stroll, né? Não, brincadeira, gente. Na verdade, o pessoal lá parece que tem vergonha dos 2 pilotos canadenses. Ninguém aplaude, ninguém grita, ninguém comemora. Quando o Stroll passou, alguém a ser 10º, né, logo fazer esse ponto, esse tão sagrado ponto aí pela Aston Martin lá no Canadá, em sua nativa Montreal. Eu que não sou canadense, fui o único que aplaudi. Então, assim, parece que eles têm vergonha dos 2 pilotos canadenses, o que a gente entende, mas a gente não tem piloto brasileiro, então se os 2 fossem brasileiros, é óbvio que nós não íamos ter orgulho assim e tal, mas se no Brasil, se o Stroll fosse 10º com o carro que ele tem, nós iríamos vibrar. É algo que não rolou lá, é só para deixar isso aí, mas ponto positivo então para o Lance Stroll, que também saiu que também saiu lá de trás, né? Foi eliminado no Q1. Mas ele conseguiu fazer pontos aí ontem, domingo. Com certeza. E você, Jonas? Vamos lá, eu concordo com o que vocês falaram de George Russell. Até rolou uma piadinha, eu acho que foi a ESPN ou a Sky Sports, que falou que a gente tem certeza de 3 coisas na vida agora, né? A morte, os impostos e o George Russell chegar entre os 5 primeiros na Fórmula 1. Nossa, deve ter sido a Sky Sports. É bem inglês essa piada. Bem inglês, então... Eu adorei e eu concordo, ele tá fazendo um campeonato incrível, igual o Yuri falou, pra mim, ele é lógico, Verstappen, né, com carro e tal, mas ele é o piloto revelação não, mas sensação do ano, vamos falar assim. Eu acho que ele tá sendo perfeito, ele não cometeu erros, como a gente falou, tem um pensamento muito bom em estratégia. Eu acho que ele vai ser um pilotaço, assim, campeão várias vezes também. Eu vejo um futuro muito, muito bom pro George Russell, ponto positivo para ele. O Leclerc fez aquela corrida para controlar os danos, porque trocou o motor e tal. Ferrari vacilou, mas eu também não acho que foi tudo isso, até porque, como você falou, teve uma hora que ele ficou atrás de uma
Alfa Romeo um bom tempo, depois ele ficou atrás da Alpine, com a Ferrari. Não achei tudo isso, mesmo com a tática de pneu diferente, mas o carro da Ferrari é muito melhor que esses. Eu dou ponto neutro para ele, não achei nada demais. E ainda teve um safety car ali que ele podia, com a Ferrari, ter passado uma das Mercedes aí, não conseguiu. Então, por isso eu dou ponto neutro. O Ocon eu dou ponto positivo, você falou, ele acabou indo para trás um pouco, mas ele assim fez uma corrida muito boa. Eu acho que ele também está sendo bem regular esse ano. Teve acho que só uma corrida que ele foi um pouco abaixo, o resto ele foi muito bem, marcou pontos em várias corridas aí, eu acho que ele está indo muito bem esse ano. Eu acho que aí do sábado dele ainda pode ser um pouco mais forte, mas ele está indo bem. O Bottas também eu achei que foi muito bem nessa corrida. Ele teve uma corrida bem consistente, bem decente, assim, a Alfa Romeo inteira. Eu acho que ele e o Ju foram muito bem, os dois. O Ju voltou a pontuar, também estava tendo uma série de azares, o carro dele quebrou algumas vezes, então são 10 pontos bem-vindos aí para Alfa Romeo. E Yuri, eu acho que a história do Bottas ainda vender muito boné por causa da foto com a bunda dele. Eu acho que essa foto mudou o cenário do Valtteri Bottas pro mundo, todo mundo viu a bunda dele pela segunda vez, e eu acho que isso, mostrar a bunda, faz vender boné, aparentemente. Agora ele não é mais Valtteri Bottas, é Valtteri Bundas. É verdade. E do Alonso, eu ainda vou dar um ponto positivo, mesmo com a punição. Por quê? Porque eu acho que ele, esse final de semana, ele correu mais que o carro. Eu vou discordar do Yuri ali da punição. Eu achei que, tudo bem, tem lá, girar aí uma outra vez, tirar, mas eu não vi perigo no que ele fez, então eu não achei a punição tão justa assim. Eu acho que ele foi bem. Eu gostaria que eu tivesse ficado em sétimo, que eu acho que ia fazer mais jus à corrida que ele fez, com um carro que estava meio avariado, acho que uma das baterias não estava carregando, então ainda teve mais esse problema, mas eu acho que ele foi bem no final de semana, no segundo lugar, tudo, eu dou esse ponto positivo para ele. O Stroll também eu dou ponto positivo por esse último pontinho aí que vai fazer bem, fez a Aston Martin passar o Campeonato Mundial, já é um ponto bem importante para eles, e fez uma corrida bem decente, assim, sem erros e tal. Eu acho que ele foi bem, foi apagado, mas foi bem ali, deu o que deu para fazer. Ficou na frente, por exemplo, das McLarens, que é um carro melhor que a Aston Martin. Uhum, e eu tô vendo a Aston Martin, pelo menos nas sextas, assim, eu sei que não ganha corrida, tendo um desempenho melhor. Eu acho que isso não está sendo transcrito para o sábado, né, passado para o sábado, e na corrida eu também acho que eles estão um pouquinho mais fortes, assim. Eu acho que o carro deles está melhorando, lógico que eu não sei se até o final do ano vai melhorar muito a ponto de subir muitas posições no campeonato de construtores, mas eu acho que eu tô vendo um pouco de evolução aí na Aston Martin. Na verdade eles já subiram, né, os construtores eles já estão à frente já conseguiram passar a raça. Mas eu acho que daí para frente já é uma pontuação maior, talvez eles passem Tauri, mas eu não vejo eles disputando o quinto lugar hoje, sabe? Eu acho que é o máximo. Mas dá para ter um fio de esperança aí de disputar coisas a mais, assim, sim. Dá para ganhar já ganhou talvez ganhar mais uma posição aí nos construtores, eu acho que eles conseguem. Sim. Eu acho que sim, acho que chega a alcançar a Alfa Romeo. Sim. Bom, indo agora até o final do 11º até os 20º, que é quem não completou, né? Então, 11º, Ricardo, eu vou dar ponto neutro para ele largou, se eu não me engano, em 12º, ficou em 11º, ele perdeu ali uma posição pro Ju, que eu acho que ele podia se resistir, porque a McLaren, tudo bem, a gente falou muito isso na semana passada, a McLaren é carro de altos e baixos, então vai ter pista que é boa, vai ter pista que é ruim. Nessa pista, claramente, ela estava ruim, só que ficar atrás da Alfa Romeo, do Ju, mais específico, eu acho que pode ser, eu acho que podia ter dado uma seguradinha ali, né? E por muito pouco ele não ficou na frente do Alonso ainda, então eu vou dar ponto neutro pro Ricardo. Sebastian Vettel eu vou dar um ponto positivo para ele, porque ele largou lá de trás, e assim como o Stroll chegou lá na frente, foi menos melhor do que o Stroll, mas tá ali, tudo bem, ponto positivo. O Albon eu praticamente não vi correndo, eu só vi ele sendo ultrapassado, então por isso eu vou dar ponto neutro para ele. A mesma coisa vale pro Gasly, pro Norris, que eu também acho que eu vou dar ponto neutro para eles, porque eu vi eles muito pouco. O Norris, na verdade, o Norris eu até dei ponto negativo para ele, porque eu acho que ele tem caído aí de rendimento nas últimas 2, 3 corridas. Em contrapartida, o Ricardo está se dando muito bem. Eu não sei o que está acontecendo lá na McLaren para saber o que teve, mas já está começando a virar uma sequência. O Ricardo tem sido melhor que o Norris nessas últimas corridas. Não tão melhor, mas um pouquinho melhor, o que dá uma esperança aí para o Ricardo também, e que pode deixar um pouco o Norris um pouco preocupado. O Latifi
E eu vou dar ponto positivo porque ele é canadense, basicamente. Ele não bateu, tá lá, ficou na frente do Magnussen ainda. Então, tá bom, ponto positivo aí, porque é um cara legal, provavelmente a última corrida dele. Então, vamos fazer essa boa, vamos fazer a boa para ele. Já o Magnussen eu vou dar ponto negativo, porque ele bateu ali na largada, e aí eu vou dar ponto negativo junto com a Haas também, que, nossa, só fez bagunça na equipe toda, bagunçou com o Schumacher, bagunçou com o Magnussen, e acabou com a corrida dos dois. Eles que estavam em quinto e sexto, tinham uma chance ali de pegar pelo menos um piloto com top 10, tinha chance real e perdeu tudo isso, jogou tudo no lixo praticamente na primeira volta. Tsunoda, ponto super negativo, porque aquela saída nos boxes, porque para quem não sabe, assim, teve um safety car no meio da corrida, lá na volta pro último terço da corrida, na volta 47. O Tsunoda parou, fez a parada nos boxes, na saída o cara erra e bate. Simples assim, tipo, parecia que ele tava correndo em pista molhada de pneu seco, mas tava tudo seco, não tinha nada molhado, não tinha água, não tinha nada. Ele saiu, acelerou um pouquinho e enfiou a bico na parede de um jeito tão absurdo, tipo, um dos acidentes mais toscos que eu vi nos últimos tempos. Assim, foi... Dentro das proporções, foi nível o que o Vettel fez em 2018 com a Ferrari, só que com exceção de que o Vettel estava em chuva. O Tsunoda estava seco, com pneu novo. Eu não entendi o que aconteceu. Ponto negativo para o Tsunoda. Schumacher eu vou dar ponto neutro. Ele começou a cair para trás e foi caindo, mas aí o carro quebrou e já era. E o Pérez, ponto neutro, porque, sei lá, não correu. Volta 7, parou e é isso aí. Fim de história. Não teve muito o que fazer o mexicano, não. E você, Yuri? Olha, eu começo aqui dando ponto positivo para o Albon e para o Latifi, porque na quarta-feira pré-GP eu, tirei foto com esses dois pilotos. Então aquela titada marota. Então fica aqui o meu abraço. Fui num evento feito pela Williams, os caras simpáticos ali, tirando foto com todo mundo, bacana. Tenho foto agora com 10% do grid atual, então. Bastante. E logo será 5%, né? É verdade, tem isso também. Né? Mas é isso. Já tá lá, por enquanto é 10%. Então, para você, Alex Albon, e para você, Nicolas Latifi, que tá ouvindo o podcast, aquele abraço, aquele salve. Aquele abraço. Ponto negativo para Yuki Tsunoda. Tava na pista lá andando, vem um caminhão com o carro batido dele. Então, ponto negativo aí pra ele, que, pô, já saiu do box saindo direto da pista, batendo, né? Você viu essa cena? Você viu essa cena? Você viu essa cena de perto? Não, eu tava lá na entrada dos boxes, então eu não vi. Tá. Eu vi pelo telão. Eu até especulei que a roda poderia estar solta, né? Porque, nossa, como o cara sai e já vai direto pro muro. Mas enfim, ponto negativo para ele. Só que me rendeu uma boa foto, né? Tirei foto do carro dele batido, né, passando perto de mim, sendo guinchado. Volta pro box na pós-prova. Ponto negativo para a McLaren também, que é a equipe decepção desse ano, né? Você vê que uma Ferrari, tudo bem que nós temos críticas, né? Só que ela já ganhou corrida, ela, querendo ou não, liderou o campeonato, disputou outras provas, pode ainda não só ganhar outras, como pode reconquistar essa liderança aí. Tem chão pela frente, nada já tá feito. E a McLaren, nada, né? Não fez uso das novas regras para dar um grande salto aí. Então, ponto negativo. E para a Haas também, ponto negativo, porque depois de um sábado daqueles, ficou uma baita de uma expectativa para os dois pilotos fazerem pontos, por mais que fossem passados por um Leclerc, por um Pérez, mas dava para os dois estarem nos pontos, pelo menos um. E por razões diferentes, os dois acabaram fora e, enfim, é um ótimo sábado e um péssimo domingo para a Haas. Sim, com certeza. E você, Jonas? Bom, vamos lá. Eu dou ponto positivo até pro Ricardo. Não, deu neutro pro Ricardo. Eu acho que na verdade, ele foi pro Q3. Ele meio que deu uma caidinha. Eu acho que a McLaren foi muito baixa, já falou, né? Você falou também. É muito inconstante o carro da McLaren. Esse foi um dia
do Vale, tem dia que é o dia da montanha, que eles estão bem, hoje foi o dia do Vale. O Vettel largou mais atrás, chegou em 12º, vou até dar ponto positivo, apesar de não ter feito muita coisa, chegou a correr ali entre os 10, mas aí no final caiu, tentou a tática meio diferente, não deu tanto certo. O Albon eu vou dar ponto positivo, porque a Williams está ruim, e ele conseguiu chegar na frente de um monte de carro, na minha opinião, melhores que eles. O Gasly não fez nada, não subiu tanto, sei lá, acho que foi muito mal, eu vou dar ponto negativo. O Norris também não fez nada, como você falou também, tá dentro, sei lá, teve uma troca na McLaren e o Ricardo tá indo melhor, mas o melhor do Ricardo é não marcar ponto, né? Ainda quando ele vai melhor, a McLaren não marca ponto, tá ruim. Sim. O Norris também vou dar ponto negativo. O Latifi, apesar de ser gente boa e ter tirado foto com o Yuri, eu vou dar ponto negativo, porque com o mesmo carro que o Albon, 15 voltas, ele conseguiu ficar 15 segundos atrás, é muita coisa, então vou dar ponto negativo. O Magnussen ali foi muito otimista ali na ultrapassagem do Hamilton, mas é outra coisa ali que eu achei que ele não precisava parar para tocar o bico também, que eu acho que não ele tomou bandeira. Então, aí tem uma questão da direção. A direção deu bandeira preta com bola laranja lá. Então, eu acho que não precisava, de verdade, eu acho que dava para continuar, e aí acabou ferrando a corrida dele, mas vou dar um ponto neutro. Tsunoda foi uns acidentes. O Canadá também tem essa coisa de rolar uns acidentes toscos na corrida do Canadá. É verdade. Né? Teve aquele no box do Hamilton com Raikkonen e tal. Então o Canadá tem essa coisa de rolar uns acidentes meio nada a ver. Tem a do Mansell que parou na última. Exatamente. Parou ali. O Muro dos Campeões. Tem o Tsunoda foi o desse final de semana que, sei lá o que aconteceu. Foi uma das coisas mais toscas que eu vi nos últimos anos, como você falou. Foi muito tosco esse acidente. É daquele que, se eu fosse o chefe de equipe, era aquele para deixar a corrida de gancho, para pensar a vida, assim, para falar assim, realmente quer ser piloto de Fórmula 1, não dá para fazer essas coisas. O Mick Schumacher, eu até fiquei animadinho com o sábado dele, mas no decorrer da corrida eu não acho que ele ia marcar ponto. Eu acho que se ele não melhorar, ele vai sair da Fórmula 1 sem marcar um pontinho, ser triste. E o Pérez eu dou ponto neutro para ele, vai. E o Pérez também neutro, porque não deu tempo de fazer nada, quebrou muito no começo. E com isso, gente, a gente tá falando que a Ferrari quebrou, mas a Red Bull tem mais quebras que a Ferrari no ano. A Red Bull tem 4 e a Ferrari tem 3. O problema é onde foram essas quebras, em que momento. Os momentos das quebras da Ferrari foram muito mais cruciais. Sim, mas a Ferrari teve 2 na corrida passada e mais um com o Sainz, e outra corrida, não, com o Leclerc mesmo. E a Red Bull teve 2 na mesma corrida, teve mais um com o Verstappen e agora mais um com o Pérez. Pois é isso aí. Bom, e agora vamos para o nosso piloto do dia, roda presa e zebra dessa corrida do Canadá. Então eu vou começar com o nosso convidado aí, nosso convidado correspondente, Yuri. Piloto do dia para você, Yuri. Então, piloto do dia teve uma movimentação online aí para o Latifi ganhar. Até dizem que ele ganhou, porque se você pega as porcentagens dos 5 melhores colocados ali que tiveram os seus votos revelados, sobra muitos votos, então parece que muita gente votou nele mesmo. Eu fui de Leclerc, fui contra esse movimento, apesar da foto que ele tirou comigo, mas eu não vendi o meu voto e dei o meu voto para o Leclerc, que eu acho que foi o piloto do dia. É aquilo, ele tinha carro para tal, mas não é por isso que não vamos, né, parabenizar o cara que sai de 19º para 5º, tendo perdido muito tempo atrás do Ocon e tendo perdido tempo com uma parada ruim da Ferrari. Então ele é o meu piloto do dia. A presa eu acho que vai ser unânime, né? Não grande, né? Pequeno Yuki Tsunoda. Pequeno porque ele é pequeno mesmo, não é? Sim. Não é crítica, não. Rendeu uma boa foto e rendeu uma chance de o Sainz ganhar. Mas em termos do que ele fez, foi muito feio, né? A palavra que o Jonas usou foi preciso, foi muito tosco. O cara saiu e foi direto e ficou. E ponto. Não tem nem o que ver. A zebra, teria que pensar um pouco, mas eu acho que o Joe, né? O Joe, raramente tá nos pontos. É um cara que não tá fazendo muita coisa ruim pra gente chegar aqui e dizer que, né, talvez ele não mereça estar lá, talvez dure pouco, mas raramente ele faz algo também que nos chame a atenção. Nessa prova ele fez, né, pegou ponto ali, chegou logo atrás do seu colega de equipe depois que o Alonso foi
né, punido. Eu vou de zebra positiva, né? Algo que eu não esperava, porque tinha duas Haas ali, tinha o Pérez vindo de trás, então eu não achava que ele ia ficar no top 10, conseguiu. Parabéns para ele, vou de zebra positiva, o nosso piloto chinês aí. Maravilha. E você, Jonas? Eu vou dar de piloto do dia, depois de tantas críticas e tal, vou dar pro Carlos Sainz, velho. Eu acho que ele fez uma corrida sem erros, eu achei que ele foi muito bem. No final, ele até falou, e eu até meio que concordo, por causa, se não fosse a saída da curva ali, ele tava até com um carro mais rápido na volta em si, na volta inteira ele tava com um carro mais rápido, só que chegava naquele pedacinho na saída da ferradura ali, que o Verstappen abriu um pouco, então eu vou dar pro Carlos Sainz, eu achei que ele foi muito, muito bem. De roda presa, eu ia dar para a McLaren, mas aí teve o Tsunoda com esse acidente, não tem como, velho. Achei que a McLaren foi muito mal, mas o Tsunoda foi... Caprichou, né? Caprichou, assim, tipo, não tava fazendo um final de semana de grandes coisas, ia ficar ali no neutro, mas aí cagou, né? Vamos falar sério, cagou com tudo. Então, bateu, estragou o carro. A única coisa boa, como o Yuri falou, deu uma movimentada ali no final da corrida, porque se não fosse ele, ia ficar bem um marasma ali. O final da corrida foi bem emocionante por causa disso também. E a zebra, eu concordo com o Yuri e com o Ju. O Ju, além de zebra, menção honrosa positivamente ali, que eu acho que, como ele falou, ele não tá fazendo nada de ruim. E ele tá... teve muitos problemas por causa do carro mesmo, por causa do motor e tal, coisa assim. E eu acho que ele foi bem, conseguiu ficar ali na zona de pontos, foi uma zebra bem positiva. E espero que ele mantenha esse, porque o Bottas tá tão na frente, né? Espero que agora ele tenha um pouco mais de regularidade e consiga marcar mais pontinhos ali. O primeiro chinês a correr na história da Fórmula 1. Como disse o Sérgio Maurício, o primeiro chinês a correr na história da Fórmula 1, o primeiro chinês a fazer um top 10 na classificação, o primeiro chinês a fazer várias coisas e o maior chinês da Fórmula 1 de todos os tempos, com certeza. Qualquer coisa que ele fazer, ele é a primeira, né? Qualquer coisa ele vai fazer tudo. Ele foi o primeiro chinês aí no banheiro paddock de Fórmula 1 também. Como piloto na Fórmula 1, exatamente. Ninguém fala isso. Exatamente, o primeiro chinês a fazer uma refeição como piloto de Fórmula 1 no paddock. Exatamente, foi o primeiro chinês a entrar no paddock como piloto de Fórmula 1. Exatamente. Primeiro chinês a viajar na van da equipe de Fórmula 1, então tudo isso. Primeiro chinês da festa da firma, né? Tudo isso. Caramba. Sérgio Maurício, você tem umas pérolas que eu vou te falar, viu? Bom, vamos lá. Piloto do dia pra mim, cara, eu não sei quem eu falo, mas eu acho, eu vou dar pro Carlos Sainz, porque ele foi muito aguerrido ali nas suas tentativas e eu acho que vale a pena esse piloto do dia, porque o Verstappen, ele ficou na frente, mas é aquilo, já se esperava que ele ficasse na frente, porque ele praticamente estava sem concorrente ali, né? Os seus dois maiores concorrentes, por assim dizer, que eram o Pérez e o Leclerc, ficaram lá atrás e um deles quebrou. Então, do Sainz, você tinha que esperar alguma coisa, e ele entregou, então acho que é Carlos Sainz mesmo. A roda presa, não tem como, unânime, né? Literalmente a roda presa do Yuki Tsunoda, que putz grila, foi cômico para não dizer trágico. E a zebra, deixa eu pensar na zebra. Eu acho que a zebra, eu vou dar para Lewis Hamilton e estar em terceiro lugar ali, que tudo bem, não teve os outros competidores, mas essa coisa de falar ruim, depois falar bem e tal, eu acho que foi bom para a moral dele, então eu vou dar só para ser um pouquinho diferente, eu vou dar pro Lewis Hamilton, a zebra desse GP do Canadá. Bom, e agora eu vou passar para o Jonas para poder falar aí da classificação de pilotos e construtores. A classificação de pilotos depois do Grande Prêmio do Canadá, a gente continua com o Max Verstappen em primeiro com 175 pontos. Em segundo, o Sérgio Pérez com 129. Só uma curiosidade, ele está 46 pontos. Teve algum determinado momento, acho que depois da terceira corrida, que o Leclerc estava 46 pontos na frente do Max Verstappen. Agora o Max Verstappen abriu 46 pontos pro segundo colocado, que não é nem o Leclerc. Então só para você ver como as coisas mudaram. Em terceiro está o Charles Leclerc ainda, com 126. Em quarto, o Russell com 111, fazendo um campeonato muito bom. Em quinto, o Sainz, que diminuiu um pouco a diferença aí, com 102. Em sexto, o Hamilton com 77. Em sétimo, o Norris com 50. Em oitavo, o Bottas com 46, está alcançando ali o Norris. Em nono, o Ocon com 39. Décimo, Alonso com 18. Em décimo primeiro, o Gasly com 16. Décimo segundo, Magnussen com 15. E o décimo terceiro, Ricardo também com 15. 14º, o Vettel com 13. 15º, Tsunoda com 11.
16º, o Ju com 5. 17º, o Albon com 3. E 18º, Lance Stroll também com 3. 19º, Mick Schumacher. 20º, Nico Hülkenberg. 21º, Nicolas Latifi com 0. Eu pensei que o Latifi tinha passado o Hülkenberg nessa corrida, porque eu tinha visto em algum lugar, mas não passou. Continua Latifi e 21º num grid de... Deixa eu ver qual foi em que posição que o Hülkenberg chegou, porque o Hülkenberg chegou em 17º na primeira corrida. Então, o que acontece? Eu acho que como o Latifi não chegou nenhuma vez na frente... Não, mas na primeira corrida o Latifi chegou na frente do Hülkenberg. Não, mas aí na segunda. O Hülkenberg correu duas, né? Então vamos ver a segunda. Na segunda o Hülkenberg ficou em 12º. E o Latifi não completou a corrida, ele ficou em 10º, seria o equivalente ao 17º. Então, o Latifi não fez nem o 12º esse ano, então não vai conseguir passar. Ele precisa fazer pelo menos um 12º para passar o Hülkenberg. É isso aí. Então vai ter que se virar aí um pouquinho o canadense, e se eles trocar, não vai mais. Se eles não trocarem a próxima corrida. Exatamente. Vamos lá, construtores, a Red Bull está muito na frente agora, com 304 pontos, e a Ferrari está em segundo com 228, a Mercedes em terceira com 188, a Ferrari voltou a abrir um pouco, a Mercedes estava chegando, em quarta a McLaren com 65, em quinta a Alpine com 57, eu nesse momento vejo a Alpine passando a McLaren e não vai demorar. Em sexto a Alfa Romeo com 51, em sétimo a AlphaTauri com 27, em oitava a Aston Martin com 16, em nona a Haas com 15, em décima a Williams com 3. Do jeito que tá, eu vejo a Aston Martin passando a AlphaTauri também, porque assim, a Aston Martin é um pior carro, mas eles erram muito menos na estratégia. Não vou nem falar que eles acertam, porque eles erram pra caramba, mas eles erram muito menos na estratégia do que a AlphaTauri. Muito menos, muito menos. E eu tô vendo mais confiabilidade eu não vejo os carros quebrando, assim, sabe? Eles estão indo mal porque estão indo mal. Não é porque o carro tá quebrando. Enquanto a AlphaTauri já teve umas quebras aí e tal, então eu vejo. E tem o Tsunoda, que às vezes é muito bom e às vezes vai muito mal. Ele tem uma regularidade muito pior, por exemplo, que o Stroll. Sim. Então eu acho que por isso que eu vejo a Aston Martin também talvez chegando na frente da AlphaTauri. Dá para dar esse prognóstico aí. Concordo. Bom, vamos para a aposta do GP da Inglaterra. Vou começar com o Yuri, então. Yuri, quero saber de você. Quem vai ser o pole e quem vai ser primeiro, segundo e terceiro na corrida? Então, olha, eu não tô aqui sempre, então eu vou de algo extraordinário. Acho que o pole eu vou de Leclerc. Acho que nos sábados ele tá bem esse ano, então sábado eu vou com o que tem sido mais frequente esse ano e vou com o Charles Leclerc. Agora, domingo, como então prometido, eu vou uma vitória a grande Mercedes. Eu acho que um dos seus pilotos irá vencer em solo caseiro, né? Eu vou de Russell. Eu vou de Russell na sua primeira vitória. Aí eu ponho o Leclerc em segundo, já que ele foi pole, e o Hamilton fechando esse pódio duplo aí. Ô, louco. Mais pra, né? Pra ganhar tudo na casa de apostas, basicamente. Exato, mais pro meu palpite ser mais chamativo, assim, eu vou apostar nesse P3, P4 que a Mercedes conseguiu, e nas aspas do Wolff dizendo que o problema dos kicks foi solucionado, e na áurea ali dele estar em casa, né, é uma marca, claro, alemã, mas a equipe fica lá na Inglaterra, tem 2 pilotos britânicos, então para ser mais chamativo, para não ser tão óbvio, eu vou de Leclerc pole segundo, com Hamilton em terceiro e o Russell ganhando a sua primeira corrida de Fórmula 1. Olha, o Toto Wolff falou a mesma coisa no GP do Miami e em Baku pulou Mike Pipoca. Então vamos ver o que vai ser disso daí. Agora fica a dúvida, né? Será que tem porpoise na curva de alta? Será que naquele S rapidão vai dar porpoise? Vai ser perigoso, hein? Imagina se dá um... eu acho que vai dar menos porque é pista, né? É mais niveladinho. Tem isso também. Tem isso também. Mas vamos lá, Jonas. Para você, pole, primeiro, segundo e terceiro. Eu vou com o Yuri na pole. Eu acho que vai ser o Leclerc, que vai tirar aquelas voltas da cartola. Mas aí eu vou acreditar na reação do Sainz. O Sainz vai vencer a primeira corrida dele com o Pérez em segundo e o Verstappen em terceiro. Nossa, qual a chance? Tipo, o Leclerc bateu? O que houve com ele? Qual a chance do Verstappen? Eu confundi. Terminar atrás do Pérez, não tem como. Não vai terminar o Verstappen atrás do Pérez. Se bem que eles falaram que vai ter disputa. Vai nada.
Eu vou manter e a Red Bull vai deixar os caras disputar. Eu vou manter. Agora que eu falei, eu vou manter. Não vai, não. No fight. O Leclerc vai chegar em sexto. Ah, não, beleza. Aí. O Russell vai continuar chegando entre os 5 primeiros e o Hamilton ele chega na frente do Leclerc. Tá certo, então. Bom, eu vou de pole para Charles Leclerc e eu vou de vitória de Verstappen, porque eu acho que vai ganhar na estratégia. Em segundo vai ficar o Leclerc, em terceiro vai ficar o Pérez. É isso, acho que é isso que vai... Mas sabe, eu tô confiante na Ferrari também por outro motivo, porque eu acho que essas curvas de alta a Ferrari vai bem, né? Vai então. bem, eu acho. Não vai ter mais questão que a Ferrari, que a retomada. Essas curvas de alta não precisa de tanta retomada, por exemplo, onde a Red Bull ganhava muito da Ferrari nesse último. Então por isso que eu acho que a Ferrari pode ter um desempenho tão bom quanto a Red Bull, até melhor. Sim. Vamos ver. Tem bastante reta também, mas eu acho que é por isso que eu falei, eu acho que o Verstappen ganha na estratégia, porque a Red Bull vai fazer uma estratégia boa e a Ferrari vai fazer uma estratégia mal menos. E aí a gente vai ver isso aí daqui 2 semanas, né? Que quando vai acontecer o próximo GP da Inglaterra, vamos ver se os porpoises diminuem, vamos ver se o Hamilton vai estar cheio de amor para dar para a Mercedes ainda, e vamos ver o que vai acontecer também. E vamos ver ainda se o Lance Stroll não, se o Nicolas Latifi vai estar na Williams. Vamos ver se o Nicolas Latifi vai estar na Williams ainda. Então que troque nessas 2 semanas. Pois é, tudo isso e muito mais no próximo episódio, que vai ser daqui 2 semanas. E vamos encerrando o nosso podcast da semana do GP do Canadá. Eu gostaria de agradecer ao Yuri, passar a palavra para ele. Muito obrigado por ter participado, por ter trazido sua experiência em loco para cá. Sempre bom ter aí um comentarista, uma pessoa que entende, uma pessoa internacional para nós aqui. Muito obrigado pela sua participação. A palavra é sua, meu amigo. Isso, obrigado por terem chamado novamente. Sempre uma honra estar aqui nesse Podiumcast, que eu sempre falo que é um nome incrível. Vocês mandaram muito bem. E é isso aí, é uma honra poder estar aqui para estar, né, compartilhando como foi essa vivência incrível de ver não só uma prova de F1, mas uma internacional, né, numa pista muito bacana, que desde a década de 70 não está no nível de Monza, Silverstone, Spa, Suzuka, Interlagos, mas é uma pista clássica, muito bacana, de provas incríveis, vários momentos, né, andando pela pista, eu fui lembrando lá do Vettel voltando para a pista, acaba jogando o Hamilton de lado, depois tem aquela foto clássica lá do Vettel colocando o 2 lá no... Verdade. Lá no carro dele, né? Como eu falei, aquele grande hairpin que o Massa passou 2, um dos seus grandes momentos. Aquela mesma curva que o Robert Kubica quase nos deixa também. Então foi muito legal passear ali, vários momentos que vieram à cabeça. E é isso, muito obrigado. Muito obrigado pela participação. Legal demais, o Yuri ainda conseguiu tocar ali no Salute Lilies, né? Que é a homenagem que o Grande Prêmio do Canadá faz de Villeneuve, que dá nome ao circuito. Para muitos, mesmo com o Jacques Villeneuve sendo campeão, o maior piloto de canadense de todos os tempos, é o pai de Jacques Villeneuve. É um piloto fantástico e tem ali um Salute Lilies que é maravilhoso, essa homenagem que tá lá. E o Yuri encostou ali, né, Yuri? Exato, toquei também e também tinha um cara pedindo a sua namorada em casamento, né? Agora noiva, então muito bacana. Pô, ótimo lugar. Lugar para fazer. Muito bom, muito legal. E, bom, Jonas, muito obrigado por mais um episódio de Podiumcast aí pra conta. Muito obrigado, a palavra é sua. Eu que agradeço, de novo, parabenizo o Marcão aí pelo aniversário. Valeu. Muitas felicidades, aquela coisa toda, muitos anos de vida. Seu novo ano seja muito bom para você aí, para sua família, para Nanda, para o Kiba aí, o cachorrinho do Marcão, que é uma coisa mais fofa desse planeta. E vamos que vamos. Acho que o campeonato está quase chegando na metade aí. Ainda tem bastante coisa para acontecer. Eu acho que vai ser essas corridas próximas todas vão ser em autódromos, vão ser bem legais, tirando o Grande Prêmio da França, que geralmente é chato, mas o resto eu tô animado pro resto dos grandes prêmios. Vão ter Inglaterra, Áustria e Hungria até as férias aí França e Hungria até as férias aí do meio do ano. Então eu acho que tem bastante coisa legal por vir, e eu acredito um pouco mais
que a Mercedes encoste um pouquinho nesses próximos. Com certeza. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos episódios. E vamos encerrando o nosso podcast desse fim de semana, dessa semana que passou, do GP do Canadá. Eu gostaria de agradecer ao Yuri, gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por ter nos escutado até agora. Aqueles recadinhos de sempre. Nós estamos aí em vários canais de podcast, basta procurar Podcast que você vai nos encontrar no Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Zencaster, basta procurar Podcast que você vai nos encontrar e também dá uma entradinha ali no YouTube e dê uma força ali, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê like nesse vídeo e compartilhe dando uma força para o nosso trampo, porque a firma agradece. Vamos encerrando o podcast dessa semana. Até daqui 15 dias, GP da Inglaterra. Um abraço e falou!